Vamos agora terminar um cilindro com base horizontal, terminar a sua sombra projetada. Antes de iniciar este vídeo, eu recomendo que os alunos vejam o vídeo da sombra projetada de um prisma com base horizontal. Portanto, a mesma coisa que fazemos sempre na sombra, para terminar a sombra de um sol, é terminar as suas tangentes. No caso, nós já passamos aqui T e T'. Portanto, quando toca na base menor cota, nós vamos ter dois pontos. Quando passa a tangente T, o ponto R. Quando passa a tangente T', o ponto S. Estes dois nomes, estes dois pontos poderiam ter qualquer nome. No caso, eu chamei R e S. Então, vamos terminar a sombra projetada com o mesmo esquema que fizemos então no prisma com base horizontal, e determinamos exatamente quais os pontos então que pertencem à sombra projetada. Lembrar mais uma vez que no caso da base horizontal, a base maior cota está iluminada, será esta cá em cima, e como sempre na sombra, já que a luz vem da esquerda e de cima, além da base maior cota, a zona ou a área do cilindro, neste caso, que está iluminada, como em qualquer prisma, será aqui, esta zona aqui, entre os pontos, ou o arco R', S', descemos no S e esta zona aqui vai para o R. Portanto, toda esta zona aqui do cilindro está iluminada, assim como a base de maior cota. A base de menor cota não apanha luz, logo não está iluminada. Então, vamos também então determinar esta linha separatriz luz-sombra, que ao fim e ao cabo o que é esta linha? Corresponde aos pontos da sombra projetada do cilindro. Como sempre, começo num dos pontos, ou aqui onde a tangente passa. Geralmente tenho começado pelo lado esquerdo, vou começar aqui pelo ponto R. Portanto, os dois pontos que passam as tangentes, já relembrar que fazem parte da sombra projetada, a qual eu já fiz aqui um esboço em baixo, já veremos de seguida. Vamos então começar a terminar com um esquema gráfico, a sombra projetada do cilindro. Então começo o ponto R, subo aqui nesta geratriz, contém o primeiro ponto onde passa a tangente, portanto este é o passo número 1. R', este ponto também conta aqui para a terminação da sombra projetada. Subimos sempre na geratriz que contém o primeiro ponto onde passa a tangente, R'. Agora, se fosse um prisma convencional, nós íamos buscar aqui estes pontos aqui do lado direito, imaginemos que era um quadrado ABC, mas nós não temos pontos. Se não temos, no caso do cilindro, temos que os determinar. Eu vou determinar 3 pontos aqui na base maior cota de modo aleatório. Chamar-lhe ABC. Portanto, estes 3 pontos, que era como se fossem os vértices do nosso prisma. Portanto, esta zona aqui também faz parte da zona projetada e, como sempre, a regra é sempre a mesma. Quando eu encontro a geratriz que contém o outro ponto onde passa a tangente cá em baixo, eu vou descer nessa tangente, ou seja, o S' e o S também pertencem à sombra projetada. Aqui, anteriormente, eu esqueci-me de referir este passo, será o nosso número 2, não é? Portanto, número 1, R', estes 3 pontos aqui pertencem à etapa número 2, para terminar os pontos. Depois aqui em S', descemos aqui até encontrar o segundo ponto onde passa a tangente, e é a fase número 3. Agora, fomos buscar os pontos do lado direito, descemos aqui na geratriz da segunda tangente e temos que ir buscar estes pontos aqui da base do lado esquerdo, ou que estão à esquerda da RS. Também vou inventar aqui alguns nomes para os pontos. Por exemplo, ABC, D, E, F. Mas também dizer aqui o seguinte, muitas vezes estes pontos aqui, como estão na base de menor cota, nós conseguimos terminar a sombra do O e fazer a circunferência com o compasso de forma direta, com o raio aqui da base. Mas eu já explico depois aqui quando estiver a fazer aqui a sombra projetada.
Portanto, assim tenho na linha separatriz luz-sombra, que já escrevi aqui em baixo, tenho o ponto então ER', os 3 pontos da base de maior cota, portanto A, B, C, e encontro aqui o segundo ponto que faz parte da geratriz que tem o segundo ponto da tangente, então tenho S', desço para S e vou buscar aqui estes 3 pontos que podiam ser um D, um E e um F. E fecho a linha aqui no ponto R. Portanto, estes são os pontos que eu tenho que terminar aqui para terminar então a nossa sombra projetada. Aqui à direita tenho aqui um esquema onde eu só tenho esta linha, ao fim e ao cabo, que é aqui a linha da nossa sombra projetada, está aqui à direita, quase como se fosse só um esqueleto da sombra, as linhas principais. Então tenho aqui as etapas, será número 1, R', buscar aqui os 3 pontos da base maior cota do lado direito, portanto 1, 2, 3, e eu chamei ABC. Encontro aqui a tangente, ou a geratriz contém o segundo ponto da tangente, que é o S, portanto é este aqui, S' e S, e tenho aqui mais 3 pontos em baixo do lado esquerdo agora, do lado esquerdo os pontos RS. Portanto, 1, 2, 3, e aqui eu chamei F, E, D. Mas vamos ver que em muitos casos estes pontos não são precisos terminar, nós conseguimos fazer de modo direto com o compasso. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando terminamos a sombra projetada são terminar os 2 pontos onde nós temos, onde passam as tangentes, e depois, por conseguinte, a geratriz, os 2 pontos dessa geratriz, R' e SS'. Então eu vou começar aqui no ponto R, portanto eu tenho aqui RS1, cá em cima tenho R' S2, estes 3 pontos aqui que eu terminei na base de maior cota, estão aqui a sombra deles, portanto AS2, BS2 e CS2, aqui, vou já unindo, portanto estes 3 pontos aqui, A, B, C, depois encontro aqui o ponto S', faço a sua sombra, deixo aqui na geratriz que contém o segundo ponto da tangente e tenho aqui o SS2. Pronto, então faltam-nos aqui estes pontos aqui em baixo, que aqui no desenho correspondem às letras F, E e D. Só que há aqui também uma regra na sombra dos cilindros e dos cones também com base horizontal. Se a base é horizontal, portanto, a sombra, se a base é horizontal, portanto, vai ser desenhada, como sempre, abaixo do eixo do X. Então, como a base é paralela ao plano horizontal, nós podemos determinar só a sombra deste ponto O aqui, que é da base de menor cota, e como a sombra é paralela ou está abaixo do eixo do X, é paralela também ao plano horizontal, nós ou determinamos estes 3 pontos F, E, D, ou então de uma forma mais rigorosa, eu só determino o ponto O da base de menor cota e depois tenho aqui o raio, não é? Unindo o OS1 ao RS1 e depois com o compasso eu faço aqui este arco perfeito, por conseguinte vai-nos ligar aqui ao SS2. Pronto, também é uma forma de fazer de forma mais rigorosa esta parte da sombra. Lembrando, mais uma vez, como a base é horizontal e a sombra também se projeta aqui abaixo do eixo do X, como as bases horizontais, nós aqui, em vez de terminarmos então estes 3 pontos F, E, D, podemos aqui, com o compasso, meter a ponta seca no O, abrir até ao R, a sombra do R, portanto, a sombra do OS temos aqui, abrimos até ao R e fazemos com o compasso esta parte da circunferência perfeita. Para terminar, como sempre,
Fazemos a mancha gráfica que corresponde à sombra projetada, já sabemos que com o esquadro ou o aristo fazemos 45 graus à direita. Temos assim a sombra projetada do cilindro com base horizontal.